Aleluia. Graça e paz, amém? Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Eu também estou muito bem, graças a Deus. Estamos vindo aí de dias tão intensos, né? Para quem participou do mutirão no sábado, o pastor com certeza vai falar aí depois no final do culto. Obrigado pela sua participação, empenho. Nós estamos de mudança, amém? Estamos muito felizes com isso. E eu também estou muito feliz por ter o privilégio de compartilhar a palavra com você. Afinal, nós somos corpo, somos família, amém? E domingo é o nosso dia de reunião de família. Amém? É aquele dia que a gente se encontra, né? Senta na mesa, come junto, se arruma um pouquinho mais, né? Talvez você tenha aí me encontrado durante a semana, com certeza eu não estava do jeito que eu estou hoje, acho que você também não, se você estava lá na obra, não é verdade? Mas hoje é dia de reunião de família, então está todo mundo bonitinho, cheiroso, glória a Deus, que coisa maravilhosa, e realmente eu estou com expectativa para aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, então eu quero pedir que realmente você foque o seu coração, abra o seu coração para receber com alegria, com humildade, com mansidão a palavra de Cristo, porque ela é poderosa, ela é eficaz para penetrar dentro de você e trazer transformação. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por cada família que chegou neste lugar. Pai, nós somos tão gratos por sermos alcançados pelo Senhor. Obrigado porque a Tua salvação nos encontrou, Pai. Obrigado porque hoje nós pertencemos à Tua família. Nós fomos salvos mediante ao sacrifício de Cristo. E, Pai, nós somos agradecidos por isso, profundamente gratos, Pai, porque você nos alcançou. Em nome de Jesus eu oro sobre este culto. Nós exaltamos a Tua verdade neste lugar, nós exaltamos a Tua palavra. Para nós, Pai, aquilo que está escrito na palavra de Deus não é uma verdade relativa, não é uma verdade que pode ser mudada, mas é uma verdade inabalável nos nossos corações, e nós sabemos que a Tua palavra vem trazendo mudança de vida em nós, transformação, Pai, vem nos tirando, Pai, de um lugar de vulnerabilidade para um lugar de firmeza, Pai, nós estamos construindo a nossa casa na rocha, Pai, que é o Senhor, e hoje nós vamos colocar mais alguns tijolos, Pai, mais alguns fundamentos, porque nós sabemos, Pai, que até a Tua volta nós permaneceremos firmes. A Tua palavra diz no livro de Judas que existe um Deus que é poderoso para nos livrar de tropeçar, Pai, e isso se dá, Pai, pelo ensino da palavra, pela comunhão do Espírito, Senhor, com o Espírito, em nome de Jesus, abre os nossos olhos do entendimento, Pai, em nome de Jesus, inspira-nos nessa noite, que os ouvidos espirituais estejam atentos para captar as verdades do Senhor, que nenhuma distração venha nos roubar, venha furtar aquilo que você tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia, queridos, aleluia, que coisa boa. Já está o tema aí, vai colocar? Pode colocar se quiser, a gente não vai entrar diretão nele, vai ter uma introdução, mas a gente vai falar hoje sobre lidando com as aflições, amém? Você pode dar um glória a Deus? Ai, queridos, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava há uns dias atrás, e a gente tem realmente se dedicado ao máximo, né? Estamos nos esforçando, nos empenhando para estarmos sensíveis àquilo que Deus tem para nós nesse novo tempo, em relação às coisas da igreja, e realmente há uma dedicação física, mental e espiritual sobre tudo isso, e obviamente, assim como você, existem desafios, amém? E eu tenho orado ao Senhor mesmo por sabedoria divina, por inspiração, e o Senhor começou a falar comigo sobre isso já há um tempo, e eu não sabia que eu ia ministrar sobre, mas Ele estava falando sobre esse crescimento, sobre essa maturidade cristã, que nós devemos ter, esse crescimento espiritual de entender que nós recebemos uma boa palavra, a palavra que nos anima a permanecer em fé, mas que aflições existem e que nós temos que aprender a lidar com elas baseado na palavra, amém? Para que isso não seja um tropeço na sua vida, para que a aflição não venha te assustar tanto, qualquer tipo dela, não venha te assustar tanto a ponto de te parar, porque não é isso que Deus quer. Amém? Então nós precisamos mesmo começar a olhar as circunstâncias, as questões da vida, os desafios da vida, da onde o Senhor Jesus nos colocou. E sabe onde Ele te colocou? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. E quando as nossas perspectivas, elas começam a mudar, mediante as circunstâncias da vida, a gente vai encarar a nossa vida com muito mais leveza, com muito mais prazer, considerando o poder e a graça que nos alcançou. Amém? Existe uma graça para você viver a vida que você vive.
Existe uma graça para você viver os propósitos de Deus para a sua vida. Existe uma graça, um poder disponível para você ser mãe, para você ser pai, para você operar naquilo que Deus te chamou, para você ser um empresário, para você ser um funcionário. Não importa aquilo que você faz hoje, querido. Existe uma graça disponível e nós podemos sim aprender a lidar de uma forma diferente. E eu queria começar, você não precisa abrir. Eu vou ler um versículo para você e a gente vai dar uma introdução aqui para depois, de fato, entrar nesse assunto. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim, 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Até aí. Queridos, eu quero começar falando para você que Jesus, ele veio à Terra para manifestar quem Deus é. Amém? A bondade de Deus, o caráter de Deus, tudo aquilo que nós queremos conhecer a respeito do Pai, foi revelado em Cristo. E Cristo, ele veio para cumprir um plano de redenção. E esse plano de redenção, esse resgate, de realmente nos tirar do caminho onde nós estávamos indo e nos trazer para o plano original de Deus, que é um plano de relacionamento, de acesso a Deus, se deu em Cristo. E Cristo aqui, ele para fazer esse plano de redenção acontecer, existem 2 princípios fundamentais para a gente entender um pouco sobre redenção, um pouco sobre essa justiça que Deus fez em Cristo Jesus, que se chama identificação e substituição. Então, a primeira coisa que Jesus faz, que Deus faz quando Ele envia o seu Filho, é se identificar com o homem. A forma como Deus fez para nos resgatar foi uma forma legal. Então, Ele havia dado a autoridade para o homem, lá no Éden. Ele deu a bênção dele sobre nós, o multiplicai, o dominai, e ele entrega para nós a autoridade. Mas a partir do momento que o homem descredibiliza a palavra, que o homem olha para a orientação de Deus e fala, eu acho que não vai ter consequência não, e eu posso fazer isso. Quando a serpente sugere e o homem não crê na palavra, então ele desobedece. Porque a Bíblia fala lá em Gênesis que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E porque eles não creem, eles desobedecem. Então, eles entregam a autoridade para o inimigo das nossas almas. E a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, que Jesus, ele vem e ele se identifica. Como é possível todos morrerem se só um morreu? Por causa desse princípio. Jesus vem e se identifica com o homem. Quando ele morre em nosso lugar, como ele estava nos representando, então ele tinha autoridade para nos substituir. Porque ele se identificou com você, ele podia te substituir. E foi isso que Jesus fez naquela cruz. E ali ele experimenta a morte de cruz, ele experimenta as dores no seu corpo, mas mais do que as dores terríveis de uma tortura tão cruel como a crucificação, ele recebe ali o peso do pecado sobre ele. Mas você bem sabe que quando ele vai nas regiões inferiores da terra e o inimigo olha para ele, não havia pecado ou dolo ou culpa nele. Amém? E por isso ele pode fazer esse plano ser completo, ele nos substitui. Ele se identifica, ele vem em figura humana, leva o nosso pecado e leva a nossa culpa. E que coisa maravilhosa, queridos, porque isso gera um resultado aqui que eu vou ler para você no texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 22 ao 25. Você pode, se quiser, abrir, senão você pode só ouvir. 1 Pedro 2, eu estou lendo sempre na versão Almeida Corrigida Fiel. 1 Pedro 2, do 22 ao 25. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltados ao pastor e bispo das vossas almas. Então veja aqui que está falando justamente sobre esse sacrifício, é como se a gente lesse um texto ali anterior falando do plano total, e aqui é um zoom das consequências daquilo que Jesus fez por nós, porque ele morreu por nós, ele levou em seu corpo os nossos pecados no madeiro, e hoje, porque fomos mortos para o pecado, nós podemos viver para a justiça, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então veja que há um sacrifício completo. Em Cristo hoje você pode ser chamado filho, você pode ser chamado justo, de livre, de sarado, de amado, de aceito, de suprido. Amém? E eu queria que você dissesse comigo, diga assim, em Cristo,
Eu sou filho. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu sou livre. Eu sou sarado. Eu sou amado. Eu sou aceito. Eu sou suprido. Amém? Aleluia, que coisa maravilhosa, queridos. Nós não podemos nos acostumar com essas verdades e esquecer o peso dessa revelação. Sabe? Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida ali no dia a dia e a gente cai um pouco na rotina comum, e se a gente não se alimenta com essas verdades, a gente começa a se esquecer dessa aliança incorruptível que você tem com o Senhor. Você começa a se esquecer que hoje você é alguém novo em Cristo. Não por causa dos métodos novos, que talvez as suas metas novas aí de 2025, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou melhorar nisso, tudo isso te faz alguém melhor. Mas sabe o que resolveu mesmo o problema do mundo, o que resolve o pecado é Jesus Cristo, amém? E em Jesus nós vemos a redenção, queridos. Eu não tenho como falar tudo aqui, mas existe uma matéria no Centro de Treinamento Bíblico Rema que é maravilhosa. Já lecionei, que se chama Realidades de uma Nova Criação. E vai falar justamente sobre tudo aquilo que você se torna em Cristo Jesus. Existem algumas matérias, inclusive, do curso que vão falar sobre esses aspectos da redenção, da justiça de Deus, mas uma coisa muito interessante nessa matéria Realidades da Nova Criação é que a gente conclui ela falando justamente que Jesus Cristo nos resgata da maldição da lei. E qual era a maldição da lei? A maldição da lei era uma maldição tríplice, que falava sobre morte, enfermidade e miséria. E onde eu vejo isso, Camila? Você vai ler depois lá na sua casa, mas em Deuteronômio, no capítulo 28, você vai ver todas as bênçãos que alcançava o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era só o povo hebreu, e as bênçãos eram se eles obedecessem. Então, tinha ali toda uma lista maravilhosa de bênçãos incontáveis. Mas no mesmo capítulo, ali no mesmo contexto, você vai ver que a desobediência acarretava também a maldição da lei. E aí isso incluía morte, miséria e enfermidade. Então ele falava aqui que se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus e não cumprisse isso na lei, então maldito será tu na cidade, no campo, o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, enfim, tudo aquilo que você não ia querer está nessa lista da maldição da lei. Mas a gente vê, queridos, que em Cristo, mais uma vez, essas coisas foram revertidas. Nós não estamos mais vivendo debaixo do jugo da lei, mas debaixo do ministério do Espírito, debaixo da graça, amém? Que nos alcançou quando nós não merecíamos. Então, talvez você fale, como assim, Camila? Sabe, Jesus leva sobre si toda a dor, toda a mazela, toda a culpa da humanidade. Em 2 Coríntios 8:9 diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Tudo aquilo que era para nós, lembra? Identificação e substituição. Você já viu quando você está ali, às vezes está na escala e, supondo, né, a pessoa da guitarra não podia vir hoje. Então, ela precisa ligar para alguém que saiba fazer o que ela faz e que faça no lugar dela. Então, nós éramos destinados à miséria, ao peso da escassez, ao peso da preocupação, ao peso de tudo que o mundo oferece para nós. Então, Jesus vem e fala, ei, sai daí. E ele morre no meu lugar. Para que hoje eu não andasse mais ansioso, para que hoje eu não andasse mais preocupado. Veja que quando nós falamos sobre a bênção do suprimento, a bênção da provisão, a bênção da prosperidade, nós não estamos aniquilando o fato do trabalho. No Éden, queridos, Adão e Eva trabalhavam. Aquilo se torna maldição a partir do momento onde Deus não é mais a fonte, eles caem. E por causa da queda, agora, o trabalho deles, o suor deles é que era a fonte e o recurso que sustentava eles. E talvez você pense, não é assim não. É assim que o seu inimigo quer que você acredite, que tudo que você tem é só aquilo que você pode produzir. Mas a Bíblia está querendo te mostrar que em Cristo você deve trabalhar, mas que o seu trabalho vai ser próspero por causa da graça que está sobre você. Porque você já é abençoado. Você não vai se tornar abençoado no dia que seu salário dobrar, querido, você já é. E por causa disso, por causa dessa consciência, a sua forma de lidar com a provisão, com a prosperidade, com o recurso vai mudar. Amém? Então, ele nos resgatou da miséria. Em Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Ele também nos resgata, querido, do peso, da maldição, da enfermidade, de viver desse jugo de enfermidade o tempo todo assolando e dando medo às pessoas. Porque é assim como o mundo vive. Você sabia que às vezes quando uma mãe vai colocar uma criança na escola, ela já coloca até no FED que ele vai pegar tudo de ruim? Porque certamente ela vai ter contato com outras crianças, com vírus e tudo mais. Mas você é estimulado a sempre esperar o pior.
E a Bíblia fala aqui que em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9 e 10, diz que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho. Então, queridos, desculpa, eu pulei um textinho aqui, eu ia falar da enfermidade e pulei para o tópico da morte, mas vou pular para a morte para a gente não perder tempo aqui, já que eu li o texto. Aqui ele está falando que Cristo trouxe luz àquilo que era morte para nós. Lembra do certamente morrerá de Gênesis que eu falei? O homem, Adão, não morreu naquela hora fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E a morte espiritual, essa distância do Senhor era também uma maldição da lei. Em Cristo Jesus isso se torna uma conexão efetivada agora. Para sempre. Você não precisa mais, todas as vezes que você orar, fazer algo para que você se sinta aceito por Deus. Você não precisa agora orar só quando você acertou todas as 100 vezes do seu dia. Você pode orar até mesmo quando você erra, porque você pode se arrepender, porque você tem um sumo sacerdote que pode se compadecer de você. Então a morte espiritual foi vencida em Cristo. Em João 5,24 diz, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então hoje você não vai começar a eternidade quando você morreu. Você tem a vida eterna. A partir do momento que você recebeu Jesus, você já está vivendo a vida eterna. Nós já estamos vivendo a eternidade. Ainda que o nosso corpo corruptível experimente a morte física, nós viveremos eternamente. E isso é maravilhoso. E sobre a enfermidade, agora sim, em Mateus 8,17 diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui Mateus, nesse evangelho, está mostrando que aquilo que foi predito pelo profeta Isaías, falando a respeito do Messias, aquele que seria enviado, o Cristo ungido, aconteceu. E ele está dizendo, ele estava naquela cruz e ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Em Atos 10:38 fala que Jesus andava por todo canto, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Não tem como, tudo isso aqui daria uma ministração em cada tópico, né? Dá para a gente falar um dia só sobre enfermidade, um dia só sobre prosperidade, um dia só sobre morte espiritual e aquilo que aconteceu em Cristo Jesus. Mas eu estou dando esse plano de fundo para você entender que quando você passa por uma aflição, nós precisamos compreender o tipo de aflição que nós estamos passando e como reagir com elas. E aqui a gente está falando daquilo que Cristo já fez por nós. Quando Jesus esteve na terra, queridos, uma das coisas que ele fez foi deixar bem claro quem era Deus e quem era o diabo. Porque na velha aliança as pessoas não tinham como conhecer plenamente o Senhor. Ele não habitava dentro delas, o homem estava preso nos seus delitos e pecados. Existiam ali categorias, reis, sacerdotes e profetas, no qual a unção vinha sobre, para que Deus pudesse se manifestar. Mas quando Jesus vem, a Bíblia fala que ele era a imagem exata de Deus. É por isso que ele diz, ei, vocês estão perguntando, dizendo que querem conhecer o Pai? Venham a mim, olhem para mim. E aí ele deixa claro lá no texto de João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... O que Jesus estava fazendo ali, queridos? Deixando claro, ei, sabe quando você vai contar uma história para o seu filho? Você vai falar lá, Chapeuzinho Vermelho, o lenhador, o lobo mau. Ele sabe quem é o vilão e quem é o mocinho. Jesus deixa claro que o vilão é o diabo, querido. Que o malvado é o diabo. Que quem causa o mal é o diabo. E ele fala, eu vim, pelo contrário, para restaurar, para dar vida e vida em abundância. Então, queridos, Jesus restaura a autoridade, entrega a igreja e propõe um novo estilo de vida. Quando Jesus manifesta o caráter de Deus e ele cumpre todo o plano da redenção, ele fala, pronto, agora eu preciso ir para que venha o Consolador. Eu preciso ir para que vocês não andem sozinhos. E eu vou dar autoridade para vocês. Então vocês vão em todo lugar. E em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão batizar e porão as mãos sobre os enfermos, os sararão. E se beberem alguma coisa mortífera, ela não fará mal algum. E pegarão em serpentes e falarão novas línguas. E ele dá autoridade para a igreja. E mais do que isso, ele fala,
para que vocês vivam isso, vocês vão compreender que existe um estilo de vida. E o estilo de vida do cristão, diga assim, é pela fé. Não tem outra forma, querido. É por isso que nós constantemente vamos falar nesse lugar. Porque se nós não aprendemos a entender que a Bíblia não é um conjunto de simplesmente conhecimento, um conjunto teórico, mas é algo que provoca a sua fé, que coloca fundamentos sólidos para aquilo que você diz crer, qualquer vendaval, qualquer aflição pode te tirar do lugar. Sabe, estar em Cristo é estar numa posição de segurança. É estar numa posição de ser amado, de ser aceito, de entender, eu tenho autoridade sobre a circunstância. O justo vive pela fé. E se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, eu estou realmente falando tudo isso e eu fui inspirada a isso porque eu nunca parto do pressuposto que nós sabemos tudo o que a mensagem pode abordar. E nós temos que entender que diante das aflições que vão vir eventualmente na nossa vida, podem ser externas, podem ser internas, podem ser na nossa mente, pode ser nos relacionamentos, pode ser no nosso corpo, pode ser de várias formas. A gente tem que fazer esse filtro, essa seleção e entender, diante disso, como eu vou reagir? O nosso maior erro, eu acredito que é às vezes com as circunstâncias da vida que vão acontecendo sobre nós e a nosso respeito ou a respeito da nossa família, é ir aceitando e deixando que os entulhos da vida nos sufoquem, para que nós não vivamos as promessas de Deus. Porque se você se encher de preocupação, se você achar que todos os problemas que passam pela sua vida são seus, você vai ficar afogado no meio deles. E sabe o que isso vai fazer? Vai tirar o seu vigor, vai tirar a sua alegria. E sem alegria você não vai ter força. Você não vai ter vitalidade, porque a alegria do Senhor é a tua força. E eu achei muito interessante, porque quando eu pensava nessa mensagem, eu pensava a respeito do texto que a gente traria como base, que é Romanos capítulo 8, a gente vai ler um pouco sobre ele. Eu achei interessante porque nós vamos chegar no ponto da aflição, mas quando nós entramos no Romanos capítulo 8, ele começa falando que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Ele começa esse texto dizendo, não há mais condenação. Ele começa esse texto dizendo justamente o que a gente disse no início da mensagem. Dizendo a tua identidade, dizendo que você não é mais condenado, mas que você é aceito diante de Deus. Que você não é mais indigno. E ele faz um adendo, ele fala, ei, mas existe dois tipos de inclinação. Existe a inclinação da carne e a inclinação do Espírito. E você que não tem mais condenação sobre a sua vida, saiba que isso se dá pelo fato de você entender e aceitar as inclinações do Espírito. Porque aqueles que se inclinam para a carne colherão morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito colherão vida e paz. Entenda que o fato de você ter uma identidade ainda assim te faz escolher se você vai usar ou não. Você pode ter uma dupla cidadania e nunca ir para o país onde você tem a cidadania. Você pode ter uma carteira de motorista e não dirigir. Não é assim? Você pode entender que não há mais condenação em Cristo Jesus, que você está nesse lugar e ainda assim escolher ter uma vida pela carne. E aí você vai dizer, poxa, você está dizendo isso, mas eu ando condenado. Talvez, porque você afeta a sua consciência de justiça com a sua própria conduta. O propósito de Deus, queridos, não vai diminuir para caber na sua vida. É você que precisa ampliar para caber no propósito. Os propósitos de Deus são grandes. Eu não consigo imaginar que um Deus projeta coisas muito miudinhas para você e outras tão maravilhosas para outros. Não, eu consigo ver um Deus que projeta coisas grandes, mas nós nos acolhemos, nós nos acovardamos diante do projeto, do propósito. Às vezes eu acho que até por medo de lidar com aflições, porque se eu tenho que aumentar para crescer, eu vou ter que aprender a lidar com isso. E se eu tenho medo de lidar com aquilo que me confronta, é mais fácil eu ficar na minha caverna. É mais fácil eu dizer, Senhor, mas eu sou daqueles que não se dobraram. Você não está vendo, Senhor. Sai da caverna, amado. Lida com aquilo que te afronta. Parece que é meio que de repente, porque no meio desse contexto de Romanos 8, quando ele fala que não há condenação, inclinação na vida do Espírito, aí ele fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Até hoje de manhã a gente leu esse início de texto na ministração.
sobre ser guiado pelo Espírito. Mas, de repente, parece que meio que do nada, no verso 18, ele fala: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No meio do contexto de identidade, no meio do contexto de conduta de vida cristã, no meio do contexto do estilo de vida que você pode ter para você, ele fala: ei, ele faz uma reflexão, ele traz uma lembrança, ele traz um conselho, ele fala: vão ter aflições concernentes ao tempo que você vive. Mas ele está dizendo aqui um conceito para nós. Ele fala: ei, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Ele não está falando, querido, das aflições que Jesus Cristo resolveu. Ele está falando de aflições, situações, pressões. Talvez coisas que vêm na sua mente, dificuldades de relacionamento, na sua casa, na sua família, com seus amigos, no seu contexto de igreja. Dúvidas, incredulidades que possam vir bater na sua porta. E você vai precisar reagir da forma certa. Porque lembre-se, quando a gente estava falando daquelas outras coisas que Jesus fez, certamente a doença pode bater na nossa porta, a falta pode bater na nossa porta, mas nós sabemos como nós devemos agir. Em fé, se mantendo, se alimentando a respeito daquele assunto, confessando a palavra, dizendo sai no nome de Jesus quando necessário. Não se acovarde, queridos, use o nome de Jesus, amém? Não fique achando que é tudo normal, não. Mas esse texto está dizendo: ei, existem aflições deste tempo presente e não são para comparar com a glória que há de nos ser revelado. O que ele está dizendo? Ei, não dê tanta ênfase para a aflição. É a primeira regra para a gente lidar com ela. Quem só fala do problema não está a fim de resolvê-lo. Está a fim de cultivá-lo. Eu vou ignorar que o problema existe? Não, eu sei que ele existe. Pelo contrário, que Deus está nos falando, vamos lidar com isso. Mas sabe, queridos, a forma de lidar com ele não é alimentando o problema. A gente tem que mesmo ensinar a nossa mente a pensar. É engraçado isso, né? Mas a gente precisa mesmo ensinar a nossa mente a pensar. Porque a Bíblia fala que existe um padrão de pensamento. Tudo que é puro, tudo que é honroso, tudo que é nobre. Nisso pensar, não é isso que a Bíblia diz? No que você está pensando mais? Camila, eu não posso pensar em nenhum momento sobre a pressão que eu estou passando? Pode. Mas você deve pensar muito mais a respeito do que Deus diz sobre ela. Aí no verso 26 desse livro de Romanos, no capítulo 8, acho que eles vão pôr aqui no telão, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa que você tem que entender, querido, é que se algo surge na sua vida como um empecilho, como uma aflição, como um desafio, você precisa entender que, embora às vezes não sendo Deus o autor do problema, a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer com que até essas coisas cooperem para o seu bem. Então, se o diabo quiser causar, deixa ele achar que vai causar. Você vai usar aquele problema para pisar e subir para o próximo nível. Se não for ele, se for você mesmo vencendo a sua mente, os seus pensamentos, você precisa entender que também é necessário amadurecimento e rompimento. Não tem como ir para a próxima fase se a gente não amadurecer as nossas emoções. Às vezes você acha que esse irmão, com essa pessoa, que esse companheiro de trabalho, seja no ministério, seja lá na sua empresa, que é difícil que está do seu lado, você fala: ai, Senhor, tudo estaria perfeito sem ele. Não, querido. Sem ele é você que não ficaria perfeito. Sem ela é você que não se aperfeiçoaria. Porque eu costumo dizer uma frase brincando que é verdade. É que antes de eu casar, eu achava que eu era muito boazinha. Muito gente boa. Fácil de lidar. Mas depois que eu casei, eu descobri que eu não era exatamente essa pessoa. Por quê?
Porque é quando você se junta com outra pessoa, que é totalmente ali ligada a você, dependente de você e você dela, no sentido, né, das decisões da vida, que você vai se descobrir quem é você quando não sai do seu jeito. Quem é você quando o controle não está totalmente nas suas mãos? Quem é você quando a sua verdade não é a única a reinar? E sabe, são aflições também. E talvez essas sejam as que vai exigir mais sabedoria e maturidade da sua parte. Porque as outras Jesus resolveu lá na cruz. Eu posso dizer para a doença, sai no nome de Jesus. Mas para a avareza eu preciso ser generoso, querido. Você entende isso? Então, as aflições desse tempo não se comparam com o peso de glória, com a glória que há de ser revelado, com tudo aquilo que a gente vai viver na glória. E aqui está dizendo também que o Espírito Santo ele está interessado em nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque o nosso Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Veja que quando você está inserido no centro da vontade de Deus, quando você tem interesse no propósito de Deus, até as aflições e as coisas que se levantam acabam convergindo para você. Estar no centro da vontade de Deus não te impede de viver desafios. Mas se você tiver interesse, ousadia, confiança no Senhor, maturidade para lidar com aquelas coisas, você vai ver que isso vai fazer com que o seu raio de alcance aumente. Que a sua influência aumente. Que o seu propósito comece a se encaixar melhor, você nele e ele em você. O que não dá é para você fugir. O que não dá é para não amadurecer diante da questão. Sabe, queridos, eu estava lendo um livro que fala sobre isso, do irmão Reagan, um livretinho, chama É Necessário que os Cristãos Sofram, um livro maravilhoso. E ele vai falar justamente sobre isso. Ele fala que existem aflições, sofrimentos, que o nome de Jesus resolve, mas existem outros que são relacionados à nossa chamada, ao nosso ministério, ao nosso contexto familiar. Sabe, por exemplo, um missionário. Eu tenho uma família missionária e eu passo anos, às vezes, sem vê-los. Isso é um sofrimento, concorda? Mas esse tipo de sofrimento é algo que nós precisamos acessar a graça e aprender a lidar com eles. Nós precisamos entender quais são as aflições que são necessárias para o nosso crescimento. Que não são as provocadas pelo diabo, mas que fazem parte daquilo que Deus te chamou para fazer. Como pode uma pessoa ter um chamado pastoral e não querer aprender a lidar com pessoas fáceis e difíceis? Como pode? Eu tenho o sonho de ser mãe. E não entender que isso vai afetar completamente o seu tempo. Nós estamos numa era, queridos, que todo mundo já entendeu que viver exige maturidade e esforço, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, por causa das redes sociais, ficou mais fácil você parecer ser do que ser. É por isso que essas coisas aparecem agora. Por isso que vai ter o bebê reborn de filho. Por quê? Porque é mais fácil parecer ser mãe do que ser. É legal a parte que você fotografa, 8 meses, a criança está com lacinho, está bonita, está legal ali. Mas é chata a parte que você tem que acordar de noite. É chato, às vezes, seus amigos irem e você não poder ir naquele dia, porque a criança não está legal. É legal parecer ser especialista no assunto e colocar lá na bio. É chato ter que ler 10 livros. Você entende? Parecer ser é mais difícil do que ser. E aí, quando a gente não lida com isso diariamente, a gente não vai se tornar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem até aquele ditado, né, que mar calmo não faz marinheiro bom, é isso? É essa a expressão, né? É isso. Às vezes a gente vê as histórias dos avivalistas, os grandes pregadores. Daquela mãe que teve um sucesso na criação dos filhos, aquele médico que ganhou o prêmio. Mas sabe, queridos, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso não aconteceu sem que houvesse uma dedicação, uma intencionalidade. Não acontece assim.
Por que a gente acha que com os propósitos de Deus vai ser desse jeito? Em que planeta que a gente está? Sabe, ensinar a palavra da fé e te encher de fé é justamente para te deixar forte, é te manter na posição, ainda quando as aflições se levantarem. Ainda quando o medo bater na porta, ainda quando alguém falar de uma forma que não te agradou, ainda quando você precisar exercer amor e compaixão, quando tudo que você queria era revidar. Nós estamos vivendo até numa fase fácil. Se você for olhar a vida de Paulo, querido, ele sofreu açoites, perseguições, prisões, por causa do amor a Cristo. Eu acredito que aqui ninguém viveu ainda, mas você pode ter levado um pedala aí, se levou. Pedala é aquele tapinha assim, né? Traduzindo, né? Não sei se é atual, se é antigo, eu já não sei mais. Eu estou numa idade que eu já não sei se eu estou jovem, se eu não estou jovem. Tem coisa que eu falo, eu acho que todo mundo vai entender, ninguém entende. Enfim, né? Então, vou tentar me achar aqui, né? Na oratória. Mas sabe, queridos, nós não passamos, nesse contexto de país que nós estamos, nem metade do que Paulo, nem um quinto do que Paulo passou. E era sobre essas aflições que Paulo falava. Ei, existe uma perseguição. Existe sim uma aflição bíblica que é o sofrimento por amor a Cristo. Talvez você esteja dando um ótimo testemunho, mas simplesmente o fato de ser cristão não vai agradar. Ai, Senhor, é isso aí. E aí no verso 31 de Romanos 8 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as outras coisas? Ele está falando aqui, ei, fique calmo. Fique calmo diante da pressão. Aquele que não poupou Jesus, que era seu filho, não nos dará com ele todas as outras coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. É Paulo falando do contexto deles de perseguição. Era o nível da perseguição deles. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, queridos. Aleluia! Eu não sei, querido, eu não sei que tipo de aflição você pode passar. Se é o peso de uma decisão, se é uma responsabilidade muito grande, se é uma injúria, se é uma difamação, todos nós estamos sujeitos a passar. Mas nós lidamos com isso identificando, resistindo ao diabo, usando a nossa fé e permanecendo firme na nossa confissão daquilo que Cristo fez por nós. Sabe, a maior revelação que você precisa ter quando você passar por qualquer tipo de aflição é a revelação de quanto Deus te ama. Se você entender, não só na teoria, no coração. Entende isso? Tem diferença. Se você compreender, e isso não é algo de um dia só, é algo que você cresce em revelação, o quanto Deus te ama. Se você entender isso, querido, você vai entender que é Ele quem te justifica, que é Ele quem te supre, que é Ele quem te salva. Sabe, a vingança vai sair das suas mãos, a resolução vai sair das suas mãos. A aflição vai sair das suas mãos. Porque Ele está dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. E nós passamos esse filtro da aflição, né? A gente vai vendo e vai falando, bom, isso aqui o nome de Jesus resolveu, isso aqui eu vou ter que lidar. Eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou andar em amor. Isso se chama maturidade, é quando você põe na mesa, é quando você sai da zona do estresse. Sabe quando você está estressado por várias coisas e tudo que a gente faz é começa a dar patada, começa a virar a mesa, em vez, sabe, se acalma, querido, respira. Não vai andar segundo a carne porque vai dar ruim. Quando a gente escolhe a carne, começa a ficar pior. A gente acha que está resolvendo e no final a gente está embolando.
Você já tentou pegar uma correntinha no porta-joia com rapidez e vem para embolar, e você quer desembolar rápido, embola mais. Quando você deu 10 nós em cima dos 20 e ficou horrível. É assim quando você tenta resolver as coisas na carne. Você está estressado, você está com problema, e aí você começa, calma. Começa a olhar as fontes da aflição. Isso aqui foi o diabo que lançou. Eu vou reagir com fé. Eu vou botar minha casa para entender que isso não é obra de Deus. Eu vou ensinar para os meus filhos que isso não vem de Deus. Ele não pode ver um pai estressado, desesperado, aflito. Eles têm que ver um pai confiante, que fala, Deus nos ama. Isso aqui não foi Deus que fez. Nós vamos reagir em relação a isso. Em contrapartida, se há uma ansiedade, algo que você não está sabendo lidar. Sabe que ansiedade é excesso de futuro? Uma vez eu estava fazendo um aconselhamento com uma pessoa muito querida, filha de Deus, amada, sabe da palavra de Deus, sabe daquilo que nós ensinamos aqui. E ela estava assim indignada porque ela estava passando por um quadro de ansiedade. E nós começamos a conversar e sabe, queridos, não há nenhum olhar de condenação. Todos nós podemos passar por aflições. E eu estava justamente conversando com ela sobre isso. Ei, fique em paz. Fique em paz. Só fala e vamos conversar. E começou a falar, e Camila, eu entendo isso, eu sei que Jesus fez isso por mim, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei que ansiedade é pecado, eu sei que preocupação, nananana. E na hora o Espírito Santo falou assim tão claramente comigo, eu falei, para. Você não procura no YouTube ministração sobre ansiedade. Não procure ministração sobre medo. Ela olhou assim para mim e eu falei, você já sabe que isso não é para você. Você já sabe que essa não é a sua realidade. O que precisa aumentar? Se estamos com dificuldade, se estamos com excesso de futuro na nossa mente, o que precisa aumentar no nosso coração? A nossa confiança em Deus. O controle nunca vai estar na nossa mão. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas nosso filho está lá na escola e o controle não está na nossa mão. E quanto antes você entender isso, quanto antes você entender que você precisa descansar na revelação de que Deus te ama, da grandeza, da bondade, do poder de Deus, mais a sua mente vai descansar. Então, ali naquele momento, a solução não era ficar falando, o que é ansiedade, o que é medo, escuta sobre isso, escuta. Qual era a ação? Como lidar com aquilo? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Deixa Ele te amar, deixa Ele te mostrar o quanto Ele te ama. Adore ao Senhor, usufrua da presença dEle, deixa Ele te revelar o amor dEle. E aí você vai compreender isso que Paulo disse. Por que Paulo falava isso? Porque mesmo apanhando, ele falava, nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me impedir de usufruir desse amor. Porque Paulo foi amado quando ele não merecia, queridos. Nós fomos amados quando nós não merecíamos. Mas porque Paulo entendeu isso, diante da circunstância, ele não ficava se questionando aonde está Deus. Ele sabia exatamente onde estava Deus. Ele sabia exatamente onde ele estava. Ele sabia que Cristo não era uma figura, mas era o lugar onde ele estava, querido. Paulo estava em Cristo. E porque ele estava em Cristo, ele estava fincado no amor de Deus. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Camila, como lidar com uma aflição quando, na verdade, talvez eu descobri que pessoas estão fazendo injúrias? Sabe, queridos? Talvez pessoas vão gostar de você, outras pessoas nem tanto. E como cristãos, o nosso papel é fazer o máximo para que a gente possa demonstrar Jesus. Mas ainda assim pode acontecer como acontecia com Paulo. Como aconteceu com Pedro, com os apóstolos. Tem uma carta lá de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 16, que diz assim: tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam, por causa da sua boa conduta em Cristo. A melhor forma de confundir o inimigo, queridos, é agindo como Cristo. Você não sabe o que você está falando? Não sei, gente. A gente já ouviu algumas coisas aqui. Às vezes você até acha que está agradando e não está. Pode acontecer. Sabe por quê? As pessoas vão mudar de opinião, para melhor, para pior. Elas, assim como você, têm vulnerabilidades. A opinião delas pode mudar ao seu respeito. Mas Cristo não muda de opinião a seu respeito.
Deus não mudou de opinião. E aí você vai fazer exatamente o que um filho de Deus faz. Nesse texto, lá no verso 9, diz assim: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que foi para isso que fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Você foi chamado para bem dizer. Você não foi chamado para mal dizer. Uma das formas de lidar com a aflição é não maldizer. É confundir, tendo uma conduta boa como a de Cristo, onde você bendiga. Porque da sua boca fluem palavras de vida. Porque você não vai contaminar a sua casa por causa dessa aflição. Você não vai contaminar a pureza dos seus filhos por causa dessa aflição. Já pensou se eu chegasse para, sei lá, pode acontecer, né? Estamos no corpo de Cristo, uma família não gostou de tal coisa, falou, e eu chegasse para a Luísa. Você acredita? Fulaninho falou isso, mesmo o papai tendo chegado mais tarde no seu aniversário para ir visitar. O que ia ficar no coração dela? Nunca podemos fazer isso, queridos. Primeiro, porque nós não podemos contaminar o coração dos nossos filhos, nem das pessoas que estão à nossa volta. Segundo, as pessoas podem mudar, se arrepender, mas a marca do que você falou ficou. Paulo fala um pouco sobre a aflição e os efeitos dela. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa aqui é uma lógica muito maluca. Como eu posso estar perplexo, abismado, mas não desanimado? Ou seja, eu vi uma situação, uma coisa está acontecendo, aquilo tentou me mexer por dentro comigo, me desorganizou a mente, mas espera aí. Você toma de novo o domínio, o controle da sua mente. Você fala, opa, eu estou perplexa, mas isso não vai me desanimar. Eu estou perplexa, abismada, mas não vou me desanimar. Por quê? Porque eu olho para Jesus. Porque eu sei que Ele me ama, porque Ele está no controle. Talvez não veio da pessoa que você esperava, mas Deus levanta mais 5. E está tudo bem. Não tem que ser do seu jeito, querido. Só precisa acontecer o que Deus está falando para acontecer. Atribulado. Ei, aconteceu alguma coisa. Mas não angustiado. Você percebe, a Bíblia não está falando de uma vida de conto de fadas. Ela está falando, vai ter situação que pode querer te atribular. Mas não deixa a angústia tomar conta do seu coração. Lida com as aflições. E aí no verso 16 desse 2 Coríntios capítulo 4 diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Por fora, querido, nós podemos até ficar meio balançado, mas por dentro a Bíblia fala que tem renovação diária. Tem força diária te levantando. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Diga assim, leve e momentânea. A leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele está ensinando a gente aqui a como lidar. Ei, por fora está te pegando, mas por dentro existe uma força diária que te renova. Ele está dizendo, tira os olhos do que você está vendo, isso é temporal. Lembra? Pare de falar só daquilo. Fale daquilo que Deus está fazendo. Fale daquilo que Jesus já fez. Fale daquilo que Jesus vai fazer ainda na sua vida. Porque o que você vê é temporal, mas o que você não vê é eterno. É por isso que às vezes a gente acha que tudo que está acontecendo na nossa família, você fala, meu Deus, não tem como resolver. Dá um passinho para trás, querido.
Veja de onde você já foi tirado. Veja o que você já viu, o que você já enfrentou. E você vai ver que isso é leve e momentâneo. Eu via Paulo falando isso, né? Atribulado e não angustiado, perplexo e não desanimado. Sabe que organização é uma coisa que a gente não faz só uma vez, infelizmente. Não é? Você arruma um guarda-roupa. Tem 5 na minha casa. Janeiro você arrumou 2. Fevereiro você arrumou mais 2. Em março, quando você está no 5º, o primeiro já bagunçou de novo. Existe uma tendência para o caos, por assim dizer. As coisas não se mantêm exatamente como a gente faz no primeiro dia. E assim é a nossa vida. Essas coisas vêm para te desorganizar por dentro. O diabo sabe como desestabilizar você. Ele sabe os gatilhos para te trazer angústia. É nessa hora que você precisa confundi-lo. Discernimento, querido. Não viva a vida distraído, não. Discernimento espiritual. Um dia desses a gente estava mesmo com bastante coisa para fazer e muita coisa para decidir e coisas importantes e tendo que manter a casa, porque a vida não para, né? A casa não para, aqui não para e lá continua. E eu percebi uma angústia vindo no meu coração e nada de mal tinha acontecido, era só a vida. Coisas. Mas eu percebi que não era algo natural. Tá tudo bem. Não era algo natural. Na hora. Eu não fui pensar o que estava acontecendo, eu não fui fazer o filtro da aflição, eu só percebi no meu espírito. O diabo está querendo me oprimir. E eu rejeitei aquilo. Falei, Pai, esse não é o meu lugar. A minha vida é leve, é alegre, é feliz. Tudo que está acontecendo é para a honra, para a glória do Senhor. E sabe de uma coisa? Que bom que existem os desafios. Porque se eles existem, é porque nós não estamos parados no mesmo lugar. É porque nós estamos avançando. Camila, isso aconteceu. Acontece, querido. Com todo mundo. E você precisa ter discernimento. Sabe, em Efésios, no capítulo 6, fala que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. A sua luta nunca vai ser contra as pessoas. E o diabo foi vencido. O que ele faz? Ele não pode te vencer. Mas ele pode querer te convencer a sair do lugar que é teu. Qual é o meu lugar? O lugar onde eu entendo que nada pode me separar do amor de Deus. Esse é o meu lugar. Então ele diz, ei, mas falaram coisas que não tem nada a ver com você. Por que isso aconteceu com você? Mas você foi tão generoso e agora você não está vendo a abundância ainda? Nossa, você está passando por esse quadro de enfermidade? O que o diabo está querendo fazer? Te puxar da sua posição para uma posição onde você se torna a vítima, onde você deixa a incredulidade tomar conta, a angústia, a falta de amor, a falta de perdão. E aí ele vai te puxando para a arena da carne, porque ele sabe que a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas uma vida segundo a carne, querido, vai te levar para o buraco. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é discernindo, é entendendo que às vezes algumas coisas só surgem para tentar nos atribular. Mas nós não vamos deixar que a angústia tome conta do nosso coração. Nós nos levantamos com fé, com alegria, declarando a palavra de Deus, amando as pessoas, servindo as pessoas e não deixando que nenhuma água poluída contamine os rios do Espírito do nosso coração. Afinal de contas, se você pegasse uma garrafinha de água mineral no mercado e dissesse lá 99% de água mineral, 1% de água do esgoto, você beberia? Não. As aflições não podem te contaminar. Você pode ficar de pé, queridos? Aleluia. Eu queria cantar com você um pouco esse louvor. Abre o seu coração e declare isso. Cuida de mim, me ama
sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é... Nada pode me separar, nada pode, nada pode, nada pode nos separar do teu amor, nada pode. A tua força, o teu futuro está nele, a sua vida está guardada nele, os teus filhos estão nele, há uma aliança com ele, em Cristo está pronto. Em Cristo está resolvido, em Cristo está restaurado, em Cristo estamos limpos, em Cristo estamos sarados, em Cristo eu posso me alegrar, em Cristo eu posso celebrar, em Cristo eu posso me levantar e me animar e fazer aquilo que Ele tem pra mim, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Ele te diz, querido, nessa noite não se esqueça, nada pode te separar do meu amor. Confie, descanse, me reconheça em todos os seus caminhos e eu endireitarei as veredas da vida, e eu endireitarei as veredas da vida. Não existe graça que não possa te alcançar, não existe uma misericórdia de Deus que não possa te puxar para perto, não existe perdão que não te alcançou, não existe, não existe, não existe, não. Olhos fechados, usufrua mais desse abraço do Espírito Santo em você nessa noite, querido. Mas talvez você tenha entrado aqui e você crê em Deus, crê que existe mesmo um Pai que criou todas essas coisas, e você sabe que Jesus existe, mas você nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu recebo o teu sacrifício, eu recebo o teu perdão, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia diz no livro de Romanos, esse mesmo livro que nós estávamos lendo, uns capítulos para frente, que é necessário crer com o coração que Deus existe, e em segundo lugar,
orar com a sua boca, confessando que Jesus é o teu Senhor. E que ao fazer isso, a oração talvez mais simples e mais poderosa que um ser humano pode fazer. Ao fazer isso, imediatamente, o seu espírito humano é recriado em Cristo Jesus. Estávamos mortos espiritualmente, mas em Cristo fomos vivificados. E ao fazer isso, o Espírito de Deus instantaneamente passa a habitar dentro de você. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. A eternidade com Deus está garantida. E Deus agora, além de Criador, passa a ser o teu Pai. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Filho se tornam filhos. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado como o único e se tornou o primeiro de muitos. Você ouviu aqui sobre o plano de Deus, e o plano de Deus é nos salvar. O plano de Deus não é condenar ninguém, porque já estávamos condenados. Em Cristo somos salvos da condenação que já estávamos. Então, se você está aqui e você nunca fez essa oração: Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu entrego a minha vida para você. Se você nunca fez essa oração, só isso, Camila, só isso. Mas é necessário, porque a Bíblia diz que é através dessa confissão que você nasce de novo. Então, se você deseja fazer essa oração, eu queria juntar a minha fé com a tua. Eu queria que você levantasse sua mão direita. Há alguém que nunca fez e deseja fazer essa oração nessa noite? Eu não conheço a todos e por isso eu pergunto. Há alguém que nunca fez essa oração? Sabe, queridos, nós, como eu disse, os nossos dias não estão no controle das nossas mãos. Mas existe um Deus todo-poderoso. Se amanhã partirmos, nós temos que ter a convicção: eu estarei com o Senhor. A vida na terra, dada ao homem, é dada só uma vez. E a eternidade com Deus, ela é muito maior e mais extensa do que esse tempo aqui na terra. Então, se você nunca fez essa oração e deseja, crendo com o seu coração e dizendo com a sua boca: Senhor Jesus, seja o meu Senhor, levante sua mão direita, eu quero orar com você. Há alguém? Amém. Vem aqui, por favor. Alguém? Eu não sei, eu vi uma mãozinha levantada, eu não sei se é ou não. Se for, fique à vontade. Se não for, não tem problema. Se você está aqui e você estava longe dos caminhos do Senhor, talvez até mesmo aflições te levaram para lá, ou não. Mas hoje você percebeu, você entendeu: eu preciso retornar. Deus não tem uma lista aqui de coisas para te condenar, mas a Bíblia fala que Ele faz festa quando um filho volta, porque todo pai quer o filho perto. Então, se você está aqui e quer retornar hoje, reconciliar-se com o Senhor, levante sua mão direita, eu quero orar com você. Amém. Vem aqui, por favor. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Vem aqui. Queria chamar o Ronaldo e minha mãe, a Elaine. Ela vai te dar um abraço de mãe. Eu não sei se ele é. Tem mais alguém que quer se reconciliar? Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós estamos longe do Senhor, é como se um vácuo estivesse dentro de nós. E nada preenche esse vácuo. Se você está nessa situação, hoje é dia de mudar o seu destino. Há mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Se você está aqui e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar com você. Há alguém? É a decisão mais importante da vida de alguém, querido. Por isso nós perguntamos e perguntamos mais uma vez.